Lançamento de um novo Mauá belíssimo, uma arte maravilhosa, um protagonista que não tem medo de mandar figurante arrombado e jogar no Vasco, uma história muito boa e tudo isso junto sendo traduzido pela Neox. E é isso, lançou mais uma obra desse naipe, igual da Reincarnation, entre outras obras. E é isso, eu vim trazer um pouco dela, sobre o início dela, que foi muito bom, que é um início com regressão, então a gente já sabe, o protagonista vai esfregar a cara de figurante no chão. E é isso, rapaziada, eu peço like, que você se inscreva e vamos pro vídeo. E no meio desse campo de batalha estava o possível protagonista em meio a tantos corpos de amigos e aliados, mas não tinha chão normal, eram apenas corpos cobrindo todo aquele lugar. E falando com o protagonista, tinha o causador de tudo isso. Era um bichão cinza que o protagonista derrotou. Esse monstro era chamado de o Grande Hayayute. E esse monstro era o último dos 3 gigantes que assolaram o Império. Esses monstros apareceram 20 dias atrás no Império e eles desceram a destruição sem dó, mataram o figurante à vontade. O protagonista já estava puto com aqueles monstros por eles terem feito metade do Império e jogar no Vasco. Mas o monstro mesmo já sabia que ele ia morrer, então o protagonista tentou sair por cima, falando que os outros 2 gigantes que vieram antes dele já foram de Americanas. O primeiro virou Torresmo e o segundo foi selado para sempre. Mas essa felicidade não durou muito. O monstro disse que o protagonista está sozinho, não existe mais ninguém forte igual ele. Ele tentou falar mais, mas o prota simplesmente mandou ele se ferrar e morrer logo. Então o protagonista, cansado desse blá blá blá, decapitou o monstro sem piedade alguma. Depois de matar esse monstro, o protagonista, já cansado, lembra de seus amigos e quando ele olha para o lado, lá estavam os corpos dos seus amigos. O protagonista era o único vivo, todos que ele amava, todos que ele conhecia estavam mortos. Mas ele escuta uma voz chamar ele. Ele pensou que era um monstro que ele tinha acabado de matar, mas não. Ele vai até onde aquela voz estava. Então ele vê que era o Grande Comandante. O Grande Comandante era uma linda mulher que, infelizmente, não tinha o braço direito. Aquele grande comandante queria saber se o monstro Hayayute morreu. Com o protagonista falando que sim, ela chora e agradece imensamente ao protagonista. Então tem uma conversa entre eles com um clima bom, um clima agradável, mas o protagonista tá tão ferido que ele pode morrer a qualquer hora. Então o protagonista estava pensativo sobre o que aquele monstro tinha falado para ele. Se ele fosse para a academia, que era o que sua irmã desejava, ele poderia ser mais útil, mas não aconteceu assim. Então, enquanto ele pensava no futuro junto ao grande comandante, a chuva para e eles sentem um tremor no chão. E depois disso aparece um monstro de 8 asas. E não era só ele, eram centenas ou milhares de outros igual a ele. Então o protagonista só conseguiu pensar, que porra é essa? De onde eles vêm? Então o grande comandante entra em desespero com aquilo, a grande quantidade de monstros, que só 3 daqueles monstros mandaram o Império pra vala. Então imagina centenas, milhares, só que o protagonista conseguiu trazer ela de volta à sanidade. E ele, já com o pé na cova, queria enfrentar aqueles milhares de monstros. Então ela pensou na bravura do protagonista e a sua coragem imensa. Então que se fosse ele, ele conseguiria. Então ela chama ele e quando ele se vira para olhar para ela mete um beijinho na boca dele. Só que a gente pensou, pô, é um beijo, que cena linda. Só que não, ela tá passando uma pílula azul para o protagonista. Viagra, quem sabe? Tô brincando. E ela diz algumas frases. Então ela pede para quando ele encontrar ela no futuro, ele falar para ela não fazer nada estúpido. Então, com esse pedido feito, os monstros no céu começaram a atacar. Então tem uma grande luz devastando tudo. Então quando o protagonista se toca, ele acorda e estava em um campo verde. E lá estava, ele voltou para o passado. E assim ele vai ter uma nova jornada e uma nova chance de consertar as coisas e ficar muito mais forte do que ele está no futuro. Porque ele era apenas um cabo. E é isso, rapaziada, esse foi um pouco dos 2 capítulos que lançaram. Eu peço like, que você se inscreva e até mais, tchau.